Olá, turminha do sexto ano, tudo bom, galerinha? Nós continuaremos trabalhando o módulo 10, falaremos ainda do Império Romano, no entanto, falaremos um pouco sobre a fase do Baixo Império. Vamos também abordar um pouco sobre a sociedade e a cultura romana. Então, vamos lá para a nossa aula. Sociedade e cultura em Roma. Então, vamos falar um pouquinho, gente, sobre os aspectos da família, sobre a educação, e podemos relembrar e destacar que a família romana ela era patriarcal. Então, o homem era o chefe da família e, geralmente, quem coordenava as tarefas domésticas, dava ordem aos escravos, então ele estava ali chefiando todas as atividades familiares. A esposa, em alguns casos, eram delegadas algumas responsabilidades, mas isso era uma decisão do chefe da família. Se a mulher tivesse algumas responsabilidades, né, isso deveria ser uma decisão do homem, tá? Então, por isso que a gente diz que a família romana ela era patriarcal. O homem estava sempre chefiando as atividades. As mulheres em Roma, elas costumavam se casar muito jovens, os homens, por sua vez, já se casavam bem mais velhos. Os romanos, eles eram educados por uma nutriz, tá? Que os acompanhavam lá desde o nascimento, os amamentava, e os meninos também eram educados por pedagogos ou nutridores. Aqui nós temos cenas da vida de uma criança que está retratada em um sarcófago de mármore, tá? E esse sarcófago é datado do século II, e aí mostra a criança sendo amamentada, a criança em carroça puxada por uma cabra, e a criança em aula com o seu pedagogo. Então, são as fases da criança, né? Ela sendo amamentada, depois ela sendo puxada aqui, ó, por uma cabra, e aqui ela sendo educada, no momento que ela está estudando com o pedagogo. Sobre a religião, a gente sabe que antes da adoção do monoteísmo cristão, a gente já falou para vocês que os romanos eles eram politeístas, tá? E os deuses deles eram muito associados aos deuses gregos, eram os mesmos deuses, realmente só mudavam o nome, mas eram os mesmos deuses. Então, a gente tem aqui, ó, no Para e Além, que está no livro de vocês, o nome dos deuses romanos, os deuses gregos, mas quando a gente vai para as características, são as mesmas. Então, Saturno era Cronos na Grécia, era o deus do tempo e pai de Júpiter. Netuno em Roma, Poseidon na Grécia, era o deus dos mares e oceanos. Minerva em Roma, Palas na Grécia, que era a deusa da sabedoria, das artes. Diana em Roma, Artemis na Grécia, que era a deusa da lua e da caça. Mercúrio em Roma, na Grécia, Hermes era o deus do comércio. Marte em Roma, Ares na Grécia, deus da guerra, das armas e das colheitas. Em Roma, Vênus, na Grécia, Afrodite, que era a deusa do amor e da beleza. Sobre arquitetura e arte, na arquitetura romana, você já vai observar a influência grega, né? A influência dos gregos esteve presente na arquitetura romana. Entretanto, nós vamos ter em Roma um espírito mais prático, né? Porque eles vão se destacar mesmo para aquilo que era prático, para as atividades do dia a dia, porque toda a arquitetura deles esteve voltada para as obras públicas, não é? Então, a construção das estradas, os esgotos, os aquedutos, os estádios, as colunas, os arcos do triunfo. Então, tudo isso era para que eles utilizassem, né? Não era só para mostrar a beleza da arte, mas era mesmo para as atividades do dia a dia. Então, eles construíam as estradas, os aquedutos. Então, a arquitetura e a arte está demonstrada nessas obras, né, que eram obras também conhecidas como obras públicas, utilizadas por toda a população. Então, eles tinham as termas públicas, que eram um exemplo disso, né? As termas eram casas de banhos romanas, elas tinham uma capacidade para atender milhares de pessoas,
e elas funcionavam também como um centro de lazer e de negócios. Sobre o direito romano, esse assunto também não é novidade para a gente, porque as bases do direito romano, elas encontram-se lá nas leis das 12 tábuas, que foram redigidas no início da República, tá? Essas leis, elas foram redigidas durante aquela fase da luta de classes entre patrícios e plebeus. Eu acho que vocês lembram, né, galerinha? Quando os plebeus reivindicavam que essas leis se tornassem leis escritas, tá? E aí foi nessa fase que veio ali a criação das bases dos direitos romanos, e ela foi uma lei escrita, redigida, tá? Lá durante a República. A palavra justiça origina-se de jus, que significa lei, ordem. Então, gente, nós já falamos também que esse direito romano, ele se faz presente nos países ocidentais. O direito romano, esse direito ele passou a inspirar a elaboração dos códigos jurídicos das sociedades ocidentais. Então, quando as sociedades ocidentais foram se formando, elas se inspiraram no direito romano para elaborar suas leis, seus códigos jurídicos. Aqui vocês têm uma tábua de metal, tá? Que contém aí normas para o uso da água na cidade romana, que se localizava na atual Espanha, tá? Provavelmente essas leis aí para uso, essas normas para uso e controle da água, ela foi produzida entre os anos 20 e 24. Aqui nós temos também um desenho que mostra um pouco da arquitetura do Coliseu, tá, gente? Esse desenho também está no livro de vocês. Aqui nós temos as setas que mostram, né, as localizações. Então, aqui nós temos as pessoas, o local onde ficavam as pessoas. Aqui a construção ela ainda avançava, por isso que aqui é a construção avançada. Aqui você tem a caixa do imperador, era onde o imperador ficava assistindo os espetáculos, né? Dos gladiadores, e também o momento que os cristãos eram ali perseguidos pelos leões. Então, assim, você tem aqui o local dos gladiadores. Então, as indicações, né, das partes, né, e o que ficavam em cada parte do Coliseu, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre a fase das disputas políticas, é a fase em que o Império Romano ele passa por um processo de crise entre os séculos 3 e século 4. Então, assim, no século 3, o Império Romano ele vai passar por disputa, né? Disputas pelo trono. Essa vivência, né, dessas disputas, você vai ter aí, à frente dessas disputas, os comandantes. Isso vai gerar uma crise política muito grande, é uma fase em que Roma vai ficar conhecida como a fase do Baixo Império, nessa fase aí de muitas disputas pelo trono. E esse Baixo Império vai aí de 235 a 476. E aí esses comandantes romanos, eles começaram a tomar para si o poder imperial. Essa prática de tomar para si o poder imperial ficou conhecida como anarquia militar. Esses militares começavam, né, a tomar para si o poder do império. E aí, em 294, vem Diocleciano, ele vai assumir o trono de Roma e vai acabar com essa anarquia, né, com essas disputas. E aí, quando ele assume, ele vai controlar a inflação, que estava alta, ele vai tabelar os preços dos salários, embora tenha fracassado, né, porque as mercadorias ali vão desaparecer, né, e os preços sobem ainda mais. Então, se você tem menos mercadoria circulando, você vai ter aumento do preço, né? Menos mercadoria, preços mais altos, tá? Também você vai ter nessa fase do governo Diocleciano o aumento do desemprego. O Diocleciano ele vai criar a tetrarquia, que era um governo de 4 pessoas. E aí você vai ter 2 imperadores com o título de Augusto
e 2 herdeiros com o título de César. E eles vão ficar ali, ele vai dividir ali em 2 capitais, uma em Milão, que vai ficar ali localizada no Ocidente, e a outra em Nicomédia, que ficaria ali no Oriente. E aí Diocleciano, ele fica com a região do Oriente, e seu co-imperador, o Maxêncio, ou Maximiniano, ele vai ficar com o Ocidente. E aí, em 305, Diocleciano renuncia ao Oriente, né, renunciou ao trono, e com isso vai começar novas disputas pelo poder. Então, você vai ter um governo no Ocidente, mas o Oriente vai ficar sem governo. E aí, Constantino assume, né, então ele assume o cargo de Augusto, e ele vence o seu rival, Macêncio, e ele ergue em 313 o Arco do Triunfo para comemorar sua vitória. E nessa fase de seu governo, que a gente sabe que a religião cristã vai ter mais liberdade por meio do Edito de Milão, e ele vai conceder, né, a liberdade de culto a todas as religiões e vai proibir a perseguição aos cristãos. E aí, em 324, Constantino ele se torna único imperador, e a conversão ao cristianismo vai acabar favorecendo a união da Igreja e do Estado. E essa união da Igreja e do Estado, você vai ter aí figuras da Igreja que podem ser funcionários do Império, e o imperador também vai poder regulamentar assuntos da Igreja. Então, você vai ter aí a união da Igreja e do Estado. Constantino ele vai transferir a capital do Império Romano para Constantinopla, e hoje, né, essa seria ali Istambul, na Turquia, e ela vai ser erguida por ele nos moldes de Roma. Aqui, gente, você tem aqui a escultura que representa a tetrarquia, você tem aqui, ó, 2 imagens de cada lado, e elas estão expostas em Veneza. 2 delas olham para o Ocidente, né, que ficou assim o governo em Roma, e 2 olhando para o Oriente. E aí nós temos o próximo imperador, que é Teodósio. Teodósio ele vai transformar o cristianismo em religião oficial no ano de 391, e ele vai dividir o império em 2 partes, né? Então você vai ter aí o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. Então o Império Romano ele vai ficar dividido aí em 2 territórios, Oriente e Ocidente. Então, aqui nós temos essa divisão, tá, gente, do Império Romano. Aqui nós temos o Império Romano do Ocidente, e nós temos essa região aqui, ó, que fica Constantinopla, Grécia, e também toda a região da Ásia como o Império Romano do Oriente. E essa linha vermelha é a fronteira entre os 2 impérios. E aí Roma vai passar por uma crise econômico-social. E essa crise vai ocorrer a partir do fim das guerras, tá? Com o fim das guerras, o fornecimento de escravos começa a ser afetado, já que Roma, eles escravizavam os prisioneiros de guerra, e isso vai elevar muito o preço dos escravos, porque você vai ter uma diminuição de escravos chegando no território, né? Porque as guerras ali vão findar ali por um tempo, e eles vão ter menos escravos chegando. Então, o preço dos escravos vai subir bastante. Sem escravos trabalhando nessas terras, nas terras dos homens ricos de Roma, a produção no campo vai diminuir, lógico, e com a diminuição da produção no campo, né, o preço das mercadorias sobe, porque você vai ter menos mercadoria, isso vai gerar uma inflação nas cidades, a fome entre os pobres, porque os pobres não podiam comprar essas mercadorias com preços tão altos, tá? E aí, para se livrar da falta de alimentos, da violência que ocorria na cidade romana, né, o alto custo nas cidades, vão fazer com que a população saia das cidades e comece a ir para o campo. E os mais ricos começam a se fixar em luxuosas vilas campestres, né? E os pobres começam a migrar para o campo e pedem trabalho a essas famílias ricas. Eles pedem para trabalhar em troca de comida e proteção, porque eles estavam com medo de viver na cidade, porque a violência estava muito grande, tá?
e viver na cidade estava muito caro. Então, esses pobres que iam para essas vilas, eles pediam comida, né, e proteção em troca de trabalho. Esse sistema ele vai ficar conhecido como colonato. Eu ofereço o meu trabalho e você me oferece, dentro das suas terras, alimentação e proteção. E aí, gente, como essa diminuição da produção, da arrecadação de impostos, essa arrecadação vai cair, óbvio, porque você vai ter menos produção. O comércio em Roma também vai enfraquecer, o desemprego vai crescer e os cofres públicos começam a se esvaziar. E aí o Império Romano vai ficar sem dinheiro, com dificuldades para manter os seus exércitos nas fronteiras, né? Porque as fronteiras de Roma a gente viu que eram fronteiras gigantescas. E aí o que eles fazem para manter essas fronteiras protegidas? Eles começam a contratar, recrutar soldados estrangeiros, fazendo um acordo com eles. Olha, eu vou te doar terras aqui na fronteira, tá? E você vai ser um soldado romano que vai proteger as nossas fronteiras de invasores. Então, era a forma que eles tinham ali de proteger as fronteiras, porque eles não tinham mais dinheiro para manter o exército. Então, eles recrutavam esses soldados estrangeiros, davam terras a esses soldados, tá? Para que, em troca, eles protegessem as fronteiras contra os invasores. E aí, gente, nós temos um encontro com outros povos. Os hunos chegam em Roma. Então, os hunos eram um povo muito temido. Inclusive, a China construiu aquela grande muralha, né, conhecida como a Grande Muralha da China. Ela foi construída justamente por causa da ameaça dos hunos. Eles eram muito conhecidos pela violência, né? Então, a partir do século IV, Roma ela passa a enfrentar esse novo inimigo. Dessa vez, os hunos vinham ali da região das estepes asiáticas e eram liderados pelo Átila, né, que era o rei dos hunos, que tinha um apelido de o flagelo de Deus. E aí os hunos eram muito temidos. Todas as sociedades eles tinham muito receio dos hunos, porque eles eram extremamente violentos em suas práticas de guerra, e eles estavam avançando em direção ao Ocidente e chegando às portas de Roma. Quando chegaram às portas de Roma, eles foram recebidos pelo Papa Leão I. Segundo alguns historiadores, né, Átila se retira de Roma após receber uma indenização, e também ele vai se retirar de lá porque a peste negra estava infestando a região da Itália na época, e aí Átila e seu povo foram considerados por alguns como um sinônimo de destruição e selvageria, porque eles eram aqueles que vinham nas cidades, tocavam fogo, matavam pessoas, matavam seus animais. Então, assim, eles começaram a se assustar demais com os hunos, e eles, quando pensavam em hunos, eles pensavam em destruição e selvageria. Então, após a morte do rei, os hunos se dispersaram pelos campos, tanto do Ocidente como do Oriente. E aí vamos falar um pouco sobre os povos germânicos, que chegaram ali ao território romano. Os povos germânicos, gente, eram vários. Você tinha os francos, os lombardos, os ostrogodos, saxões, visigodos, entre outros, tá? Esses povos, eles já ocupavam parte da Europa, ao norte do continente, mas muitos deles já haviam se encontrado com os romanos anteriormente por causa da expansão romana. A gente sabe que os romanos viviam de guerra, viviam expandindo o seu território. E aí, entre os séculos I e IV, esses povos germânicos, eles começaram a entrar em Roma pedindo proteção. Eles estavam com medo do avanço dos hunos, né? E o principal motivo desse medo realmente foi o exército de Átila, não é, que era o rei dos hunos. Eles tinham muito medo, então eles vinham ali instaurando muito caos na região por onde passava, acabando com o campo, com as cidades. E esses povos germânicos, tão assustados com isso, começaram a entrar ali em Roma pedindo proteção, né, pedindo apoio aos romanos. E aí, enfrentando exércitos invasores por todos os cantos de seu império, acaba que Roma cai sob o domínio dos povos germânicos, porque esses invasores começaram a
tomar mesmo o território romano, né? E aí Odoacro, que era rei dos Érulos, ele vai destronar o último imperador de Roma, que foi o Rômulo Augusto, também conhecido como Pequeno Augusto. E aqui, gente, vocês podem ver no mapa, olha só, galera, como Roma foi invadida por tantos povos ao mesmo tempo. Então, toda essa invasão, ó, você tem aí hunos, tá? Em várias frentes, ó, 3 frentes, você tem aí os hunos. Você tem, e olha que eles estão invadindo mais a região do Ocidente, tá? A região do Oriente nem tanto, ali ela fica, por isso que a gente disse que o Império Romano do Oriente ele ficou por um tempo ainda, né, mais longo, também conhecido depois como Império Bizantino, mas a região do Ocidente, pelo contrário, vai ser totalmente invadida ali, né, por várias frentes ali, pelos hunos, pelos ávaros, por alemães, por lombardos, por francos, ó, por ostrogodos, visigodos. Então, todos esses povos invadem ao mesmo tempo o território romano e Roma acaba caindo, né, no domínio ali dos povos germânicos, tá? E aí, gente, a Península Itálica, que era o berço do Império Romano, vai dar lugar ao surgimento de um novo império, que é o Império Ostrogodo, tá? Que é o império do povo germânico. E aí, em 476, a história vai registrar o fim do Império Romano do Ocidente e o fim da Idade Antiga. Então, o Império Romano do Ocidente se encerra ali com o surgimento do Império Ostrogodo. Você vai ter ali os germânicos tomando o território romano, tá? E sobre essas invasões bárbaras, né? Invasões bárbaras, o que foram essas invasões? Muitos denominavam as invasões dos povos germânicos no Império Romano como invasões bárbaras. Os povos estrangeiros eram chamados de bárbaros, tá, gente? Porque eles viviam fora das fronteiras romanas, eles não falavam latim e tinham cultura e costumes diferentes dos romanos. Na visão de mundo dos romanos, todos os habitantes de seu império eram civilizados. E os estrangeiros, aqueles que não eram romanos, eram bárbaros, sendo considerados pelos romanos como sem cultura, incultos e selvagens. A esse tipo de visão, né, dá-se o nome de etnocentrismo, que significa julgar as outras culturas e outros povos com base nos seus próprios valores, considerados verdadeiros e absolutos, os quais deveriam ser assimilados por todos. Então, Roma tinha esse costume, né, de acreditar que a sua cultura era melhor e que todas as outras culturas deveriam assimilar a sua cultura, porque os outros eram considerados sem cultura e selvagens. É importante destacar que nem sempre o contato entre romanos e bárbaros germânicos foram agressivos. No início, os bárbaros germânicos eles entraram no território romano pacificamente, em busca de melhores terras, né, de um clima mais favorável, e eles foram se misturando com os povos romanos, com o povo romano por meio de casamento, de alistamento no exército, como pequenos agricultores ao longo ali das fronteiras. Era comum também os chefes bárbaros enviarem até seus filhos para estudar em Roma. E aí, conforme vimos, a partir do século IV, os bárbaros atacaram o Império Romano de forma muito agressiva, principalmente porque eles estavam sendo atacados pelos hunos, conforme a gente viu no mapa, tá? Então, só voltando aqui, gente, olha só, eles atacaram Roma, invadiram Roma todos de uma só vez, porque eles também estavam sendo atacados pelos hunos, então eles entraram de forma muito agressiva ao Império Romano no Ocidente, e o Império Romano chega ao fim, né? A parte ocidental chega ao fim no ano de 476, e aí nós temos o fim da Idade Antiga. E aí vamos falar um pouquinho sobre os povos europeus e o Reino Franco. Entre esses reinos, gente, os germânicos, né? A gente tem ali a invasão dos germânicos no Império Romano, eles se fixaram ali formando muitos reinos, tá? Então, todo o território ali, que era território dos romanos, foi invadido pelos germânicos e eles formaram vários reinos. Esses povos tinham vários deuses,
eles eram representados por forças da natureza e eles viam a guerra como um modo de vida. De todos os reinos germânicos que foram construídos na Europa, o que se destacou ali durante o século V, nós temos ali um destaque para o Reino Franco, tá? O Reino Franco está aqui, ó, esse na cor rosinha. Você vê aqui, ó, que toda essa região que era Império Romano se transformou em reinos germânicos. Então, você tem aqui, ó, Reino Ostrogodo, Reino Bargúnio, Reino dos Francos, Reino dos Suevos, Reino dos Visigodos, dos Vândalos. Então, todo o território romano do Ocidente foi ali, ó, invadido por novos reinos dos povos germânicos. E aí a gente vai destacar o Reino dos Francos, tá? No Reino Franco, Clovis ele unificou as tribos francas. Os francos eles viviam em tribos e ele conseguiu unificar essas tribos e vai fundar a dinastia Merovingia em homenagem ao seu avô Meroveu. E aí Clovis ele se converte ao cristianismo e com ele foram também batizados 3.000 guerreiros. Com esse batismo em massa, né, Clovis ele vai conquistar o apoio da igreja contra os outros povos bárbaros ali da região. E ele vai fortalecer o seu poder político e vai garantir que o reino franco se expanda, né? O reino franco vai se expandir com o apoio da Igreja Católica. E aí, após a morte de Clovis, os sucessores de Clovis não tinham a mesma habilidade política e eles ficaram conhecidos como reis indolentes ou reis preguiçosos, porque eles não se dedicavam aos deveres de governantes. E aí o governo passou a ser exercido pelo prefeito do palácio, ou prefeito do paço, tá? Em 732, Carlos Martel, que era um prefeito do paço, ele venceu os muçulmanos que estavam tentando conquistar territórios da Europa, e aí Carlos Martel venceu esses muçulmanos na Batalha de Poitiers. E aí ele impediu a entrada dos muçulmanos, dos islâmicos e pirineus ali na região da Europa. Então, com essa vitória, Carlos Martel, que era um prefeito do Paço, ele aumentou muito o seu poder e enfraqueceu o poder real. E aí surge a dinastia carolíngia. Quando Carlos Martel morre, seu filho, Pepino o Breve, ele vai assumir o cargo ali e vai derrotar os lombardos na Itália, vai derrotar ali um reino, né? Um reino ali da região, e ele derrota os lombardos na Itália, e essas terras da Itália ele vai doar à igreja. Essas terras ficaram conhecidas como patrimônio de São Pedro, sob a autoridade exclusiva do Papa. Então, Pepino Breve vai ganhar muita notoriedade, né, para a igreja, porque ele vai pegar as terras, essas terras da Itália, e vai doar essas terras à igreja, que vai ficar conhecida como patrimônio de São Pedro, e essas terras vai ficar sob a autoridade exclusiva do Papa. Então, com essa doação, a igreja passou a ter uma estima muito grande por Pepino, e aí ele recebeu da igreja, do Papa, a sagração real, e ele torna-se o novo rei da França. E aí ele destrona o último rei merovingio, em 751, e aí dá-se início a uma nova dinastia, que é a dinastia carolíngia. Bem, galerinha, sobre o fim aí do Império Romano, acho que deu para vocês entenderem, né, que Roma foi realmente atacada por uma quantidade aí enorme de povos germânicos, e esse povo fugia também dos hunos, e aí nós vamos ter o Império Romano do Ocidente acabando ali, né, e nós temos o fim da Idade Antiga, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem voltar à videoaula. Agradeço a todos, um forte abraço. Tchau, tchau, galerinha.